Só um minuto, já ligo a câmera. Prontinho, gente. Pessoal, quinta-feira, né? 1º de outubro, estamos iniciando mais um mês, né, nesse ano. E não está sendo um ano como os outros, né? Está sendo um ano atípico. Mas vamos lá, né? Desejar a vocês um bom mês de outubro, né? Uma boa quinta-feira. E é isso. Vamos lá. Iniciar, tá certo? A nossa aula de hoje, vocês já podem pegar o livro de vocês na página 308, ok? Livro, página 308. Nós vamos hoje falar sobre as relações de noção do grau, né? Reflexões sobre noção de grau. Pessoal, quando a gente fala de grau, do que vocês lembram? Né? De alguma coisa que vocês já estudaram que tem a ver com grau. O que é que vocês lembram? Essa palavra, a gente vai estudar sobre o grau de alguma coisa. Vocês lembram de quê? Que palavra? Quando a gente fala de grau. Livro, página 308, tá? Vão abrindo aí e já quero saber isso. Quando a gente fala assim, hoje nós vamos estudar sobre noções de grau. O que é que vocês lembram? Porque quando a gente fala de gênero, a gente está falando de masculino, de feminino, né? Quando a gente fala de número, é singular e plural. E quando a gente fala de grau, do que é que vocês lembram? Quando a gente fala de grau, pessoal, a gente está falando de aumentativo, a gente lembra de aumentativo e diminutivo. Vocês já estudaram bastante, né, sobre isso nas séries iniciais. E o que é que a gente vai estudar sobre isso aqui no nono ano, né, gente? Vamos descobrir agora. Vamos lá, página 308. A explicação dessa matéria, né, é bem pequenininha, certo? Até porque é algo bem simples. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e em seguida nós vamos responder algumas questões, tá certo? Então vamos lá, só vou começar, tá? Reflexões sobre a noção de grau, a escrita em foco, página 308. Nos nomes, o grau se expressa de duas maneiras: aumentativo e diminutivo. No entanto, na maior parte das vezes, o grau não diz respeito à noção de tamanho. Frequentemente, empregamos as palavras no aumentativo ou no diminutivo de acordo com as nossas intenções comunicativas. Ou seja, quando a gente fala de aumentativo e diminutivo, normalmente a gente fala disso para se referir a tamanho. Por exemplo, meu amigo tem um casarão, ou seja, tem uma casa grande, né? Mas nem sempre, ao usar o aumentativo ou diminutivo, você realmente está querendo falar de tamanho. E a gente vai ver isso, tá certo? Para que essas intenções sejam compreendidas pelo nosso interlocutor, é preciso que ele observe bem as informações contextuais. Ative o seu conhecimento de mundo. E etc, né? Etc. Por exemplo, quando alguém vê
Um automóvel muito caro e bonito desfilando nas ruas, ele diz o quê? Que viu um carrão. Ora, empregada no aumentativo, a palavra carrão nada tem a ver com o tamanho propriamente dito do carro, mas com o seu valor de mercado, sua beleza, etc. O mesmo acontece quando chamamos Carlos de Carlinhos, Paula de Paulinha, Pedro de Pedrinho. Nesses casos, a desnesse do grau normalmente expressa a intimidade com que tratamos as pessoas. Interessante notar também que, ao adicionarmos uma desinência a um radical, não estamos produzindo uma palavra nova. Assim, pedrinha não é uma palavra derivada, mas uma variação da palavra pedra. Gente, é basicamente isso, né? Que o livro vai falar sobre essa flexão de grau. É basicamente para dizer para vocês, né, que quando nós colocamos uma palavra no aumentativo ou no diminutivo, nem sempre a gente vai estar falando do tamanho, né, de certa coisa. Quando a gente vê um carro na rua e para quem gosta de carro, vê um carro muito bonito, né, caro, luxuoso, o que é que acontece quando a pessoa vê um carro desse tipo? Nossa, que carrão, né? Ele tem um carrão, o carrão dele é bonito. Ou seja, a pessoa usa, né, essa palavra no aumentativo para falar o quê? Da beleza do carro, do valor do carro, né? Mas isso não significa que o carro seja um carro grandão. É como quando a gente tem um amigo, por exemplo, e a gente chama esse amigo de Pedrinho. Não é porque o Pedro é pequenininho, né? É uma forma de carinho. E é isso que essa parte aí do livro vem falar para vocês, tá certo? Aí, em seguida, né, a essas reflexões aí, nós temos alguns questionamentos. E a gente vai fazer esse questionamento agora, tá certo? A gente vai ler e vocês vão responder. Vão analisar a questão e vão responder agora online, tá certo? Vamos lá. Na primeira parte, na primeira questão, diz assim: leia as capas do jornal abaixo. Aí vamos lá, vocês vão analisar, ok? Vamos lá. Na primeira questão tem, vamos analisar a capa do jornal abaixo. Capa 1, né? Tem aí, aqui, Leão vira gatinho nos aflitos. Capa 2, aqui, espancou o filhinho e foi em cana. Para entendermos bem os textos que circulam à nossa volta, precisamos utilizar o nosso conhecimento de mundo. Informações prévias são bastante úteis na interpretação. Por exemplo, para entendermos a manchete principal da capa 1, precisamos ter algumas informações. O esporte, um dos clubes de futebol do Recife, é conhecido como Leão, e um dos seus rivais é o Náutico, cujo estádio fica no bairro dos Aflitos, no Recife. Pensando nisso, responda às questões a seguir. A seguir. Então, vamos lá. Para a gente entender algumas coisas, né? A gente tem que ter um conhecimento prévio. Se eu chegar aqui falando para vocês, por exemplo, de Mykonos, que é uma ilha lá da Grécia, certo? Se você nunca tiver ouvido falar sobre Mykonos, e eu começar a falar, você vai entender alguma coisa, né? Se eu não explicar sobre o que é que eu estou falando, né? Você não vai entender. A não ser que você tenha um conhecimento prévio sobre o assunto. É que nessa capa de jornal, Leão vira gatinho nos aflitos. Sem ler a explicação, pessoal, é possível nós entendermos essa manchete? Leão vira gatinho nos aflitos. Alguém entendeu essa manchete aí? Antes da explicação ser lida, né? Do enunciado ser lido? Eu acredito que não, né? Aí, depois que é explicado, a gente entende que leão, né,
é um time de futebol lá do Recife, chamado de Sport, que eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar desse time, né? E o maior rival do Sport é o Náutico. E o Náutico fica em um estádio, né? O estádio do Náutico fica no bairro chamado de Aflitos. Então, o que é que a gente entende disso aí? Vamos lá. Que fato é abordado na manchete principal da capa 1? Vocês analisem, tá certo? Vou dar 1 minutinho, 2 minutinhos para vocês responderem. O que é que vocês entendem aí depois dessa explicação? Qual é o fato abordado na capa 1? Observem e me digam ou no microfone ou no chat. Vou aguardar, né? A gente vai fazer essa tarefa juntos. Exatamente, Sara. Se a gente tem aí o esporte, né, que é um time, e o símbolo do esporte é o leão. Aí eles estão chamando aí na manchete, disse o quê? Que o leão virou gatinho. Ou seja, o que é que a gente entende? Que esse leão, ele, que é o esporte, no caso, né? Se ele virou gatinho, ele ganhou ou ele perdeu a partida contra o Náutico, né? Aí, por que é que diz assim, nos aflitos? Porque o estádio do Náutico fica nesse bairro chamado de Aflitos. Então, o que é que a gente entende aí, né? Que o leão ficou manso, entre aspas, né? Ou seja, que o esporte perdeu, né, para o Náutico, certo? No estádio do Náutico, né? Então, é isso que vocês vão colocar. Nós entendemos, pela manchete, né, que o esporte, que no caso aí é o Leão, perdeu a partida para o Náutico no estádio do Náutico, né? Então, vocês vão colocar isso com as palavras de vocês. Já na capa 2, nós temos aí, espancou o filhinho e foi em cana. Na capa 2, qual é o sentido da expressão foi em cana? Essa expressão bem utilizada, né? Aqui no Nordeste também. Exatamente. Significa o quê? Diz aí. Espancou o filhinho e foi em cana, né? Agrediu uma criança e foi preso, né? Foi para a cadeia. É isso mesmo. Nas duas capas, e tem C, nas duas capas podemos identificar na manchete principal a ocorrência do diminutivo. Explique com suas palavras qual a importância dessa flexão de grau nos dois casos. Como nós estávamos falando, né, da flexão, tinha uma pequena explicação aí antes das atividades sobre essa flexão do grau, que nem sempre está se referindo a tamanho. Nas duas manchetes, nós vemos aí palavras no diminutivo, né? Na primeira, gatinho, e na segunda, filhinho. Qual a importância, pessoal, para essas manchetes dessas palavras estarem no diminutivo? Qual foi, né, a intenção de quem escreveu a manchete de colocar essas palavras aí no diminutivo? Aí vocês vão falar qual foi a intenção no texto 1, né? E qual foi a intenção no texto 2? Pensem um pouquinho e coloquem aí a resposta no chat, tá? Não só a Sara, gente, todo mundo, tá certo? Já aproveitem para ir fazendo as questões
porque a atividade, essa é uma atividade para se fazer em classe. Não sei se vocês sabem, né, enquanto vocês pensam um pouquinho, mas no mês de novembro, acho que já foi falado isso para vocês, né? Vocês vão ter que levar o livro para a escola, né, para ser corrigido. Todos os livros de português, de matemática, enfim. E isso vai ser, através dessa correção, vocês vão ter a nota parcial do quarto bimestre, né? Quem não tem as atividades em dias, né, que já vá colocando. E em uma atividade como essa que nós estamos fazendo aqui, né, oralmente, que vocês também já possam ir fazendo nessa atividade para que não acumule tanta atividade. Porque quem já tem todas as atividades em dia, gente, vai ter uma semana de descanso, né, lá no mês de novembro. Agora, quem não tem, né, essas atividades em dias vai começar a, agora, né? É interessante que todas as atividades estejam em dias, tá? Caderno, livro, todas, certo? Porque aí ainda vamos ver de que forma nós vamos avaliar isso, né? A gente sabe que vale de 0 a 10, né? E a gente vai ver como é que a gente vai avaliar isso. Então, já vão colocando as atividades de vocês em dias, tá, pessoal? Não deixem vocês daqui para a data que isso vai acontecer, vocês têm um pouquinho mais que um mês, né? Então, se vocês têm atividade atrasada de português, de matemática, já aproveitem para fazer e para ir fazendo as de agora e para ir fazendo as atrasadas, né? Bem interessante. Gente, eu aconselho vocês a colocarem tudo em dias, tá certo? Tudo, né? Porque vai valer uma nota aí de 0 a 10. Então, vocês vão ter uma semana, digamos, entre aspas, de um descanso, né? E vão ter a oportunidade de tirar uma nota 10, né? Já não vai ter simulado, né? Vai ser só isso, só atividades. Então, para quem já estava fazendo tudo direitinho, né? Não tem problema nenhum. Vai ser ótimo, né? Mas para quem não tem as atividades em dias, é interessante que coloque, tá certo? Para que vocês possam aí ter a oportunidade de tirar uma nota boa. Até porque vocês sabem, né, que a escola tem uma tradição de que no quarto bimestre, se antes da prova bimestral, né, você já tiver os 28 pontos, você não precisa fazer prova bimestral. Vai sim, viu, Laura? Então já é uma oportunidade muito boa, gente, né, para quem tem notas baixas aí nos bimestres passados, né? Já pensou você tirar um 10 nessa prova parcial, né, com as atividades todas em dias e já ficar livre da prova bimestral? É uma coisa maravilhosa para vocês, né? Não se preocupar, porque vocês ainda vão fazer a prova bimestral desse bimestre, que começa no dia 13 desse mês, né, de outubro. E aí, essa prova todo mundo ainda vai fazer. Se nessa prova, junto com a parcial, que vai ser o visto nos livros, você já tiver 28 pontos, você já não faz prova bimestral. Isso é muito bom, né, gente? Não fazer essas provas, então, né? Cuidem em todas as disciplinas, não só na minha, né, que vos falo, mas na de todos os professores, porque aí vocês podem ficar livres lá na prova bimestral, né? Mas é possível, Laura, né? Aí vamos lá, deixa eu ver aqui a resposta que a Sara colocou. Exatamente, Sara. É isso mesmo. Na capa 1, quando ele diz assim, leão vira gatinho nos aflitos, né? Esse gatinho aí, esse diminutivo, foi usado como uma forma irônica mesmo, como, digamos assim, uma forma
debochada, né? De debochar aí do time rival, do Leão, né? É o que a gente sempre acontece com os times, né? Quando um rival, né, de um time ou de outro, sempre tem essas piadinhas, né? É uma forma de ser irônico, né? Uma forma sarcástica. E no 2 quando diz aí, espancou o filhinho e foi em cana, é para mostrar que era uma criança. Aí quando ele usa a palavra filhinho, ele faz um apelo, né? Também dá mais, como é que eu posso dizer? A notícia fica mais. Você sente mais, digamos assim, entre aspas, uma revolta, né? Como é que um pai é, bate tanto, né? A ponto de espancar uma criança. Foi usado aí esse filhinho com essa para passar essa mensagem, né? De apelo, certo? Aí vocês vão colocar isso com as palavras de vocês, certo? No item C da primeira questão. Aí vamos lá. Segunda questão. Essa segunda questão é bem interessante. Produza 3 frases utilizando palavras no aumentativo ou no diminutivo, desculpa, ou no diminutivo, em que as desinências de grau não expressem noção de tamanho. Agora vocês vão fazer, né, o que a gente acabou de ver, né? Vocês vão escrever 3 frases, certo? Em que apareça as palavras ou no aumentativo, alguma palavra, ou no aumentativo, ou no diminutivo, mas que não expresse a ideia de tamanho, certo? Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Né? Coloquem aí frases em que apareça alguma das palavras da frase no diminutivo ou no aumentativo, mas que não estejam expressando aí tamanho, certo? Vamos lá, pessoal. Pensem pelo menos em uma frase, né? A gente vai juntando aí com as frases dos colegas. Bem simples, gente, essa questão. Vou dar um exemplo para que vocês possam entender, né? Se é que não já entenderam. Por exemplo, Aninha é minha melhor amiga. Eu estou usando aí a palavra Ana, né? O nome próprio aí, Ana, no diminutivo. Aninha é minha melhor amiga. Mas quando eu uso esse Aninha, não quero dizer que a Ana é uma menina pequenininha. Eu quero o quê? Expressar uma forma de carinho, né? Ao chamar a pessoa pelo apelido. No caso, diminutivo.
É isso que vocês vão fazer. Que nem o exemplo que veio no livro. Nossa, aquele cara tem um carrão. Essa palavra carrão está no aumentativo, mas não está dando uma ideia de carro grande, né? Eu estou usando isso para dizer que o carro é bonito, que o carro é caro, que é um carro luxuoso. Né? Então, é isso que vocês vão fazer nessa questão. Agora, criem uma frase, né? No caso, três, mas vocês podem criar uma, tá certo? E a gente vai juntando com as frases dos colegas. E aí? Correto, Sara. Né? Estou perto da barraca do Joãozinho. A gente tem aí uma palavra no diminutivo, mas que não está expressando aí uma ideia de tamanho. Vamos lá, pessoal. Vocês têm que fazer três frases, tá certo? Podem se basear aí pela a frase da Sara, pelas frases que tem no livro, tá certo? Mas vocês vão criar as frases de vocês para essa questão, certo? São três, né? A colega de vocês criou uma. Vocês vão criar mais duas frases, certo? Para essa questão. Três. A palavra caminhãozinho, no grau diminutivo, nos recorda que são válidas todas as considerações abaixo sobre esse assunto, né, o diminutivo, menos uma. Aponte para a exceção. A. O plural de caminhãozinho é caminhõezinhos, como o de anelzinho é anéisinhos. B. Além de expressar o tamanho diminuído do ser, pode a forma diminutiva expressar emoções ou sentimentos de diversas naturezas. Carinho, por exemplo, mãezinha, ironia, santinho, como quando a gente diz assim, né? Aquele menino só quer ser santinho, né? E nós estamos usando o diminutivo como uma ironia. Depreciação, padreco, né? Para quem não sabe, padreco é o diminutivo de padre, né? Aí vamos lá, na C diz assim: em certos adjetivos, sufixos característicos do diminutivo podem expressar verdadeiro superlativo. Ele faz tudo muito certinho. D. Encontramos em português diversas desinências caracterizadoras do diminutivo, entre elas a forma ote, frangote, saiote, rapazote, etc. E item E. O diminutivo jamais pode indicar sentido pejorativo, né? E aí, qual dessas alternativas tem uma informação, gente, errada, né? Tem uma informação que está incorreta em relação ao diminutivo. Observem e me respondam aí no chat. Correto, Sara, né? A única que está errada aí é o item E, porque diz assim: o diminutivo jamais pode indicar um sentido pejorativo, né? Óbvio que está errada. Quando a gente fala, por exemplo, usa aí esse exemplo do item B, né? Para chamar um padre de padreco, por exemplo. A gente está usando isso, se a pessoa fala dessa maneira,
ela pode estar falando isso em um sentido pejorativo, né? Então, diminutivo pode sim ser usado tanto para falar de coisas boas, como nesse sentido pejorativo, para ofender alguém, né? Então, o item é uma exceção aí do que é correto. Então, marquem aí o item E. Quarta, aponte a sequência de substantivos que, sendo originalmente diminutivos ou aumentativos, perderam esse sentido e se constituem em formas normais, independente do termo derivante. A, nós temos aí pratinho, papelinho e barraco. B, tampinha, estantezinha e elefantão. C, cartão, golfinho, cavalete. D, bocarra, vidrinho e portão. Letra E, palhacinho, narigão e boquinha. E aí, vocês acham que é qual item? Bem simples, bem fácil essa questão. Correto, né? Tem palavras que já são escritas ou no aumentativo ou no diminutivo, né? Não quer dizer que elas estão no diminutivo ou no aumentativo, elas são escritas assim, dessa forma, como portão, né? O exemplo que tem aí, o golfinho e o cavalete. Muito bem, Sara. É isso mesmo. Quinta e última questão dessa atividade. O personagem Cascão, de Maurício de Souza, tem esse apelido por não gostar de banho. Nesse contexto, a palavra cascão significa aquele que tem pele grossa por sujeira e expressa a ideia de aumentativo. Assinale a alternativa em que há uma palavra no grau aumentativo. A. O limão é uma fruta ácida, mas que faz bem à saúde. B. Macarrão contém muito carboidrato e por isso engorda. C. O Timão venceu o campeonato de futebol muito à frente dos adversários. D. O acidente ocorreu porque um carro veio na contramão. E o catalão é a língua falada em uma região da Espanha. A quinta questão, Laura, que você se refere? Correto. Item C, ó. Perceba que tem aí no item A a palavra limão, né? Termina aí com A, mas não está no aumentativo. Na B tem o macarrão, né? Na D tem contramão e na E tem catalão, mas isso não significa que as palavras estão no aumentativo. A única que tem uma palavra aí no aumentativo é realmente o item C. Tem a palavra timão, né? Que é o aumentativo de time, ok? Pessoal, para vocês fazerem como atividade de casa, tá certo? Vocês vão ler aí essa página 311, né? Sobre a pesquisa de opinião, certo? Vocês vão fazer essa A e essa B no caderno, ou se der para fazer no próprio livro, né? Se vocês conseguirem fazer nesse espacinho que tem, podem responder aí, tá certo? Que amanhã a gente vai falar sobre qual a importância de uma pesquisa, né? De uma pesquisa de opinião. A gente sabe que nesse momento que nós estamos vivendo, né? Esse momento eleitoral, todo ano, né? Sempre surgem essas pesquisas. Esse ano mesmo, já passou uma pessoa lá na minha casa fazendo esse tipo de pesquisa, né? Pesquisa política, perguntando em quem você vota, por quê, em quem você não vota de jeito nenhum. Aí vocês vão responder essa primeira questão, tá certo? Ou no caderno ou no próprio livro, se der para responder no próprio livro, podem responder e vão ler esse texto da página 311 e responder as questões da página 312, tá certo? Apenas 311 312. O restante da atividade, do encerramento do capítulo, vocês não façam, tá certo? Só 311 e 312. Agora, coloque o número de vocês, pessoal, aí no chat, por favor. Desejo a vocês uma boa tarde. Fiquem com Deus e cuidem-se. Até nossa sexta-feira. Até amanhã.